Olá, está no ar o nosso boletim de notícias. Fique com a gente. O estado do Amazonas tem visto o número de contaminações por Covid aumentar e muito nas últimas semanas. O motivo desse aumento, segundo especialistas, não é somente a circulação de uma nova cepa do vírus, mas também do relaxamento do distanciamento social e da temporada de doenças respiratórias no estado, que costuma acontecer no verão. Para conter a disseminação ainda maior do vírus no estado, o Ministério da Saúde implementou ações de contingência à Covid-19, como o aumento do número de leitos de UTI do estado. As ações foram anunciadas nesta semana. Veja na reportagem da TV Brasil. Foram abertos mais de 350 leitos para o tratamento da Covid-19 e contratados 180 voluntários da área de saúde para a capital, Manaus. Com a ajuda da Força Aérea, equipamentos e insumos utilizados no tratamento da doença, como oxigênio, em falta no estado, também estão sendo transportados. Até o próximo domingo, 386 cilindros do gás devem chegar à capital Manaus. O governo federal está com o estado, está com o município, está com o comando conjunto, está com todos vocês. No estado, o ministro da Saúde falou também sobre a vacinação que deve começar assim que a Anvisa autorizar o uso emergencial das imunizações. Pazuello voltou a afirmar que as vacinas vão ser aplicadas em todos os estados do país de forma simultânea e proporcional. Nós temos 2 vacinas para janeiro, muito promissoras, de estarem liberadas. Todos acompanham a vacina da Fiocruz com a AstraZeneca e a do Butantan com o Sinovac. São 8 milhões de doses. Quando a Anvisa concluir a sua análise de segurança e eficácia, 3, 4 dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil. Lembrando que por conta do grande aumento no número de contaminações, a Justiça Federal determinou o cancelamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que aconteceria neste domingo. De acordo com a determinação, as provas devem ficar suspensas enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo Poder Executivo Estadual do Amazonas. E agora falamos de vacina. Em entrevista ao programa Evangelizar Informa, o pesquisador Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, conversou com o jornalista Ricardo Vilches. Ele esclareceu diversas dúvidas sobre a eficácia e aplicação dos imunizantes, bem como do compromisso entre autoridades e população quando o assunto é campanha de vacinação. Veja só. Professor, eu tenho uma sequência de perguntas para o senhor. Eu gostaria até que o senhor entendesse que eu vou fazer perguntas muito simples, que para um especialista, por exemplo, podem ser perguntas banais. Mas eu acredito que são aquelas dúvidas que todos nós, pessoas comuns, temos. E aí eu vou começar com o senhor com uma pergunta que mistura um pouco de ciência com política. Porque, infelizmente, nós estamos passando por isso no Brasil. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o governo do estado de São Paulo falando, não, a vacina do Butantan, que os críticos chamam de vacina chinesa, ela tem 70% de eficácia. Aí vem um novo dado e fala, não, a eficácia é de 50%. Então, eu gostaria de saber de uma pessoa que trabalha com isso, pesquisa isso, que não é político, o que existe de fato e o que é importante para nós, que precisamos de vacina, essa tal de eficiência. Explique isso para a gente. Bem, assim, eu ontem, inclusive, fiz um tweet que acabou viralizando sobre esse assunto. Basicamente, qual é a interpretação errada? Dizer que, já que tem eficácia de 50%, só metade das pessoas que tomam a vacina vão desenvolver anticorpos e ficarem protegidos. Isso está errado. O certo é dizer que, comparado com quem não toma vacina, as pessoas que tomam a vacina têm metade do risco de contrair coronavírus. No caso do estudo do Butantan, para apresentar em números, de todos os 4.600 que tomaram a vacina, só 80 e poucos desenvolveram Covid. 1,8%. Repito, menos de 2% das pessoas que tomaram a vacina desenvolveram Covid. No outro grupo, que não tomou a vacina, foi quase 4% desenvolveram Covid. É o dobro. Então, é por isso que a frase correta é, comparado com quem não tomou a vacina, quem tomar a vacina tem a metade do risco de ter Covid. E mais, comparado com quem não tomou a vacina, quem tomou a vacina tem 80%, arredondando, menos chance de precisar de um atendimento médico especializado, ou seja, ter um quadro grave.
Perfeito. Acho que ficou claro com relação a isso. Outra dúvida que eu tenho com o senhor também, professor, é a seguinte. Quando, já tem algum tempo, mas infelizmente nossos políticos polemizaram esse assunto, a tal da necessidade de vacinação ou vacinação obrigatória. Porque eu posso pensar assim, professor, eu espero que o senhor me entenda. Eu não preciso me vacinar, não quero me vacinar, as outras pessoas estão vacinadas, então elas vão acabar me protegendo. Por que há aquelas pessoas que veem a necessidade, sim, de que o maior número de pessoas precisam se vacinar e até quem fala que a vacina precisa ser obrigatória? Por que isso? Porque a vacina ela tem dois componentes e a gente está acostumado a pensar só num deles, que é a proteção individual que eu tomo no momento que eu injeto aqui no meu braço o imunizante. A questão é que o objetivo da saúde pública da vacina não é a proteção individual, é a proteção coletiva. E essa proteção coletiva ela é atingida quando 70% da população tem anticorpos. Então, por isso que a gente diz que a vacinação ela tem que ser um pacto coletivo. E todas as figuras públicas, sejam políticos, sejam atletas, seja o pessoal da igreja, seja o pessoal da televisão, todos têm que estar juntos promovendo a vacinação, para que a gente consiga essa imunidade coletiva. Seria como um cobertor, uma manta que protege a comunidade como um todo do vírus. E aí a gente vai poder dizer que o coronavírus é algo do passado. Professor, eu tenho mais uma pergunta para o senhor, baseada em tudo aquilo que a gente lê e ouve nas redes sociais. Eu lembro quando eu era piazinho, a gente no posto de saúde tomar vacina, a gente ia lá, metia o bracinho e tomava picadinha. Não estava nem aí para saber de onde vinha a vacina, qual era a marca da vacina. Hoje, de repente, está na boca do povo, professor. Vacina de Oxford, vacina AstraZeneca, vacina da China. Faz importância para a ciência saber de onde vem a dita cuja? Não, olha só. Falasse a frase que eu dizia nas minhas entrevistas 2, 3 semanas atrás, exatamente a mesma. Ninguém nunca perguntou de onde vem a vacina que toma, agora resolveram perguntar. Na verdade, o órgão que autoriza as vacinas é a Anvisa, sempre. A Anvisa é uma instituição pública brasileira que merece toda a nossa confiança. Se a Anvisa autorizou, é porque essa vacina pode ser usada em larga escala. Eu acho que a nossa confiança tem que ser na Anvisa, que é uma instituição importantíssima para o nosso país. Se ela autorizou, todo mundo pode ter tranquilidade de tomar a vacina e assim proteger a si próprio e a toda a população brasileira. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o trabalho da Anvisa. Como é que ela funciona? Por que ela tem essa autoridade para determinar se um determinado estado, se uma determinada prefeitura pode ou não aplicar essa vacina? Olha, a Anvisa é uma instituição que acho que até formalmente é ligada ao Ministério da Saúde, mas é uma instituição que faz esse trabalho há anos. O Brasil, e isso eu acho importantíssimo, Ricardo, que a gente sempre lembre, o Brasil é um país com extremo sucesso ao longo dos últimos anos em campanhas de vacinação. Quando a gente compara e olha os periódicos científicos, o Brasil normalmente tem um dos melhores resultados do mundo em campanhas de vacinação. Isso se deve ao trabalho, inclusive, da Anvisa, que faz todo o processo de análise, de autorização, com todo o seu cuidado, tem um corpo técnico muito qualificado, e essas pessoas analisam se a vacina é duas coisas, segura e eficaz. Quando a vacina é segura e eficaz, a Anvisa autoriza e aí o Ministério da Saúde começa a aplicá-la em toda a população brasileira. É assim na gripe e vai ser assim no coronavírus. Aí o senhor tocou num outro ponto também que mexe com todo mundo, inclusive aqui recebi uma pergunta de um colega, recebi uma pergunta aqui telespectador, que fala sobre a segurança da vacina. Porque até esse debate houve agora no Brasil. Não, quem quiser tomar vacina vai ter que assinar um documento que se responsabilizando por tomar essa vacina, porque eu não posso me responsabilizar pela tua atitude. Há esse motivo de preocupação, professor? Tem 50 países do mundo que já estão vacinando sua população, tem milhões de pessoas que já foram vacinadas no mundo e não tem nenhum efeito adverso gravíssimo relatado, tem alguns efeitos muito pequenos. Então, assim, essas vacinas do coronavírus, aliás, eu inclusive vou dizer isso, elas são muito mais seguras do que eficazes. A eficácia, algumas é 50, 70, 80, tem até uma que é 90. Mas, na verdade, em termos de segurança, todos os ensaios clínicos que foram feitos,
praticamente não tiveram nenhum efeito adverso grave. Então, segurança não é problema em relação às vacinas do coronavírus. Perfeito, professor. Eu vou deixar agora um espaço livre para o senhor que quiser acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado para o senhor. Tem algum dado que o senhor queira passar? Não, eu queria só, Ricardo, agradecer pelo convite, me colocar à disposição, pedir desculpas até à produção, porque a nossa entrevista seria ontem e Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, teve um temporal e a gente ficou sem luz aqui. E dizer, a nossa prioridade agora, desde março do ano passado, nós estávamos procurando uma luz no fim do túnel. A luz está à vista para nós, no fim do túnel, e é a vacina. Então, que todas as pessoas que nos assistem se comprometam nesse pacto coletivo a tomar a vacina o mais rápido possível para que a gente atinja a imunidade coletiva e possa começar a estudar o coronavírus como aquela pandemia que passou. E aí a gente vai poder viver a nossa vida com normalidade, cada um com essa fé e tocar a vida para frente sem ficar com essa obsessão e essa preocupação contínua que todos nós temos com o coronavírus. O nosso boletim de notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que nós podemos voltar a qualquer momento na nossa programação com mais informações. Por isso, não saia daí. Fique com a gente.